Dia a todos, a paz do Senhor, que é o pastor Everaldo, da Igreja Batista Nova Esperança, em Itatim. E nessa manhã gostaria de compartilhar com você, meu querido, minha querida, algo que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, certo? A partir do versículo 7 diz assim: Naquela época o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército da rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu a ajuda do Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, disse o profeta, você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. O rei Asa, que foi filho do rei Abias, né? Abias foi filho de Roboão, Roboão de Salomão, e Salomão filho de Davi. Então vem dessa geração o reino de Israel. Esteve unido até a época de Salomão, e depois de Salomão foi dividido-se em reino do sul e reino do norte. O reino do sul, que é Judá e Benjamim, ficaram exatamente com a família de Davi. E aí o rei Asa faz parte dessa linhagem de Davi. E Asa foi um grande rei. A gente observa que a sua história aqui no texto começa a partir do versículo do capítulo 14. E Asa foi um homem dedicado ao Senhor. Eu quero falar nessa manhã para você sobre a questão da perseverança, sobre continuar com o coração íntegro. Quando nós lemos as histórias dos reis de Israel, nós percebemos que muitos deles começaram bem, mas terminaram mal. E nós precisamos entender que precisamos começar bem e terminar bem. Precisamos começar com Deus e terminar com Deus. Muitos de nós começamos a nossa vida espiritual, ministerial, tendo vitórias do Senhor, como o rei Asa teve, né, comprometidos com o Senhor, mas no decorrer do tempo, nós somos tomados às vezes pelo medo, pelo orgulho, tomados pela autossuficiência e começamos a abandonar o Senhor. O rei Asa, ele, quando começa o seu reinado, no capítulo 14, a Bíblia diz que Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Né? No versículo 2 vai dizer isso. E vai dizer também que ele foi uma pessoa que buscou totalmente ao Senhor. Ele resolveu se dedicar ao Senhor. Ele foi um homem guiado pelo caminho do Senhor. Versículo 7 diz assim: Disse ele ao povo de Judá: Vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres para as trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado ao Senhor, nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então construíram e prepararam. Então foi um homem que sabia, na verdade, da importância de buscar o Senhor para a sua vida, da importância de buscar o Senhor para a sua família, da importância de buscar o Senhor para o seu reinado, né, para a sua administração naquela nação. E ele começou assim, verso 11, vai dizer que, do capítulo 14, que Asa era o homem que clamava ao Senhor quando ele foi atacado, né, por uma nação, os líbios. Ele clamou ao Senhor, verso 11 do capítulo 14, diz assim: Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos, falando dele, contra os poderosos, que era o exército que estava atacando ele. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança e em Teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra Ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram da presença dele. Então Asa tinha experimentado muitas vitórias do Senhor. No versículo 15 vai dizer que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, um outro profeta, e ele saiu ao encontro de Asa e falou a Asa tudo que o Senhor queria que ele realizasse. Né? Verso 2 diz assim: Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Olhe bem, se o buscarem, ele deixará que o encontre, mas se o abandonarem, ele os abandonará.
Durante muito tempo Israel esteve sem verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo, sem lei. E aí começa a dizer, a Bíblia diz que Asa foi esse homem escolhido por Deus para trazer o povo de volta ao Senhor. Verso 8 do capítulo 15 diz assim: assim que ouviu as palavras do profeta Azarias, filho de Oded, o rei encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico de Salomão e do templo do Senhor. Restaurar o altar do Senhor. Asa era esse tipo de homem. Asa era um homem que fazia o que Deus mandava, né? Que viu Deus agir, que viu Deus fazer muita coisa. No versículo, capítulo 15 ainda do versículo do verso 14 do capítulo 15, fizeram um juramento, Asa e todo o exército, toda a nação, fizeram um juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas ou trombeta. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrasse e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Por que eu quero trazer essa palavra, meu querido? O texto do capítulo 15 termina dizendo que Asa, durante os seus 41 anos de reinado, até o 35º ano, não houve mais nenhuma guerra. Depois da guerra dos etíopes, que Deus deu vitória a Asa, 10 anos ele passou em paz, não houve mais nenhuma guerra contra eles até o 35º ano do seu reinado. Esse foi até o momento em que Asa conseguiu buscar a Deus, até o 35º ano. Os 6 últimos anos da vida de Asa, ele agora estava afastando-se do Senhor, perdeu a confiança no Senhor. E o texto que nós lemos, nós vamos entender no capítulo 16, que Asa agora, ele estava sendo ameaçado, né, pelo rei de Israel, seus irmãos, e o que é que ele fez? Ao invés de buscar o Senhor, como das outras vezes, ele resolveu comprar, né, a ajuda, pagar ao rei da Síria que pudesse vir desfazer a paz com o rei de Israel para que ele pudesse ter liberdade. Asa esqueceu de quem lhes tinha dado as vitórias anteriores. Isso acontece às vezes comigo e contigo. Quando nós enfrentamos grandes problemas, às vezes nós esquecemos das vitórias que o Senhor já nos deu no passado. E eu quero trazer à sua memória nessa manhã, que você lembre de quantas vezes o Senhor já te livrou, de quantas vezes o Senhor já veio em seu socorro. A palavra de Deus para Asa foi: se você buscar o Senhor, você vai encontrar. Enquanto você estiver com o Senhor, Ele estará contigo. Asa nesse momento esqueceu das vitórias do Senhor, esqueceu do que o Senhor fez por ele e através dele ao povo de Judá, e ele buscou outro tipo de ajuda. Novamente, Deus se importa com seus filhos, com seu povo, e manda novamente um profeta a ele. Aí vai o profeta agora, Anani, e fala com Asa, exatamente aqui no versículo que nós lemos, falar com ele que ele deveria ter buscado a ajuda do Senhor. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Os olhos do Senhor estão sobre você. Não importa o que você esteja passando, não importa como a sua vida esteja difícil, os olhos do Senhor estão sobre você, é o que nos diz a palavra. Ele vai dizer assim: pois os olhos do Senhor, versículo 9, estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhes dedicam totalmente o coração. Eu quero dizer que Deus vai fortalecer o seu coração nesta manhã, que o seu coração seja fortalecido no Senhor, que você possa confiar no Senhor, que essa luta vai passar, que a vitória vai chegar se você buscar o Senhor. Não procure outros caminhos, não procure outros conselhos, não procure outras soluções. Busque ao Senhor, busque a direção do Senhor. Mas, infelizmente, a Bíblia diz que o coração do rei Asa já não era mais o mesmo. E ao ouvir a palavra do Senhor, ao invés de submeter-se a essa palavra, de pedir perdão ao Senhor, a Bíblia diz que Asa ficou irritado contra o profeta, no versículo 10. Ele ficou tão irritado, ficou indignado contra o profeta e mandou prender o profeta. Eu espero que essa palavra não traga indignação ao seu coração, mas traga um reconhecimento do que o Senhor é Deus na sua vida, de que Deus está com você e que Ele está dizendo para você: eu estou contigo até quando você estiver comigo. Depois de um tempo, 4 anos depois, 3 anos depois, 39º ano, Asa é acometido de uma enfermidade. E novamente, ao invés de buscar o Senhor, a Bíblia diz que Asa procurou a ajuda somente dos médicos e não do Senhor.
Os médicos estão aí para ser usados pelo Senhor, mas eles não podem fazer nada se não Deus não lhes der condições disso. Os médicos cuidam, mas a cura real vem do Senhor, que pode usar os médicos para isso. Mas Asa não buscou o Senhor. Deus queria que Asa pudesse andar com Ele, ter intimidade com Ele. Então, meu conselho para você, meu querido, nessa manhã, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for os seus problemas, seja qual for os seus dilemas, busque o Senhor, porque Ele está com os olhos atentos para você, esperando que seu coração se dedique a Ele, que você clame a Ele, para que Ele possa te responder e te dar a vitória. E Asa morreu com a sua enfermidade nos pés, porque ao invés de buscar a ajuda do Senhor, ele buscou a ajuda dos médicos. Verso vai dizer isso. Então, no verso 12, no 39º ano do seu reinado, Asa ficou atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas somente a dos médicos. Busque a ajuda do Senhor para a sua vida. Clame ao Senhor, esteja no Senhor. Deixe Deus trabalhar o seu coração. Deus te ama, quer cuidar de você, quer te dar vitória, quer te usar, quer que o seu nome seja um nome que traga uma marca para essa geração. Deus é contigo. Deixe Deus cuidar do seu mundo interior e do seu mundo exterior. O Senhor te abençoe e te guarde. Deixa eu orar por você. Pai querido, quero nesse momento abençoar as pessoas que irão ouvir esse vídeo. Que o Senhor os alcance, que a tua graça seja sobre eles, fortaleça-os e que eles busquem ao Senhor. Lembrem de quantas vezes o Senhor já tem dado vitória. Que eles não sejam fixados, focados nos problemas, mas no Senhor, que é a nossa vitória. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.